No vídeo anterior, nós falamos que o verbo know em inglês, que é o que o Russell está tentando diferenciar esses dois sentidos do verbo know. Então, felizmente, no Brasil, a gente entende essas duas conotações, porque aqui nós temos verbos diferentes para esses dois tipos de relação, né? Conhecer, nós costumamos usar para uma relação com um objeto, tá? E saber, nós costumamos usar para uma relação com uma proposição verdadeira. Tanto é que o verbo saber, em geral, ele pede como complemento, tá? Em primeiro lugar, a partícula que é uma conjunção, né? Saber que, o que se segue depois do que, é sempre uma sentença. Preste atenção nisso. Eu sei que X, você só pode colocar no lugar do X uma sentença completa que indica uma coisa verdadeira, tá? Diferentemente do verbo eu conheço. Eu conheço X, tá certo? Normalmente, no lugar do X, você coloca o nome de um objeto. Novamente, entendendo por objeto algo no sentido amplo, né? Pode ser uma situação, pode ser uma cidade, pode ser um sentimento, tá? E assim pode ser uma pessoa, né? Pode ser uma cidade e assim por diante, tá? O português não é a única língua privilegiada nesse sentido. O alemão também tem dois verbos diferentes, tá? O verbo kennen, do alemão, kennen, indica conhecer no sentido de coisa, né? Ich kenne dich, se vocês sabem um pouquinho de alemão, ich kenne diesen Ort, eu conheço esse lugar, né? Ich kenne dich, eu conheço você, né? Ich kenne das, eu conheço isto, essa situação, né? Por oposição ao verbo wissen, né, do alemão. Wissen, em alemão, corresponde, a tradução seria o saber, né? O saber. Wissenschaft, a sabedoria, a ciência, Wissenschaft. O verbo wissen também no alemão também pede a conjunção que do alemão, que é o das, ich weiß das, blá blá blá. Tá? O que se segue depois do verbo wissen tem que ser uma sentença completa que indica uma coisa verdadeira ou falsa, indica um conteúdo informacional completo. O francês também tem isso, tá? O francês tem o verbo connaître, tá? Que é um conhecer no sentido de ter contato, tá? Versus savoir, né? Savoir, que é o saber, então também ele diz respeito a uma relação que o intelecto tem com verdades. Então, há conhecimento. Vamos voltar agora ao Russell. Vamos voltar na situação triste do Russell e dos falantes do inglês, que tem um único verbo para designar duas relações diferentes. Uma relação que é uma relação com coisas, ou seja, o Russell fala de conhecimento de coisas, em inglês, knowledge of things, tá? Versus conhecimento de verdades ou de proposições verdadeiras, né? Knowledge of truths em inglês, tá certo? Então, vamos nos concentrar inicialmente no conhecimento de coisas, né? Entidades que o nosso intelecto consegue conhecer. E é aqui, no conhecimento de coisas, que o Russell vai fazer a segunda distinção. Quer dizer, essa primeira distinção entre conhecimento de coisas versus conhecimento de verdades é uma distinção auxiliar para introduzir a distinção mais importante do capítulo, que é a distinção entre o conhecimento por acquaintance, ou direto, né, versus conhecimento por descrição. Porque a ideia do Russell é que certas coisas nós podemos conhecer diretamente, ou nós podemos conhecer por acquaintance, porque elas estão perante o nosso intelecto, elas estão dadas imediatamente ao intelecto, né? Algumas coisas, poucas, tá? Não é tudo não, algumas coisas são dadas imediatamente ao intelecto, e uma das coisas que nós vamos ver nesse capítulo é que o Russell vai fazer uma lista das coisas que são dadas imediatamente ao intelecto, das coisas que nós podemos ter conhecimento dessas coisas por acquaintance, conhecimento direto dessas coisas. E tem outras coisas, né, que nós temos conhecimento dessas coisas, mas o conhecimento é sempre indireto, ou como o Russell diz, como o Russell chama, conhecimento por descrição, e o conhecimento por descrição sempre vai envolver
conhecimento de verdades. Tá? Então, veja, olha só. Existe conhecimento de coisas e conhecimento de verdades. Agora, aqui no conhecimento de coisas, tem conhecimento de algumas coisas que podem ser imediatas, são conhecimento é dado por acquaintance, e tem conhecimento de outras coisas que só pode ocorrer, tá, por intermédio do conhecimento de verdades. Tá? Que coisas são essas? Olha, voltando a alguns capítulos para trás, Russell estava narrando a experiência dele na frente da mesa, quando ele está na frente da mesa. O que ele está vendo, o que ele está sentindo quando ele está tendo a experiência da mesa. Tá? E ele listou uma série de coisas que ele via, que ele sentia quando estava tendo a experiência da mesa. Uma das coisas que ele sentia era uma cor marrom, um marrom ou marrom de um matiz, marrom escuro, ou marrom de diferentes matizes. Né? Nós vimos lá para trás que, na verdade, ele via várias cores diferentes, né? Algumas, quando tem parte da mesa está refletindo, mas vamos fixar em uma dessas. Uma das coisas que ele está vendo é uma cor marrom de um determinado matiz. Tá? Ele está vendo uma determinada forma. Tá? É claro, nós vimos lá para trás, no exercício que nós fizemos, que à medida que você muda a sua posição com relação à mesa, você está vendo uma forma diferente. Tá? Tem hora que está vendo um losango, tem hora que está vendo algo que parece um retângulo, tem hora que está vendo uma coisa que não é nem losango nem retângulo, é um quadrilátero esquisito, mas de qualquer maneira, a cada momento ele está vendo uma forma. Então, a cada momento está vendo uma cor, a cada momento está vendo uma forma e a cada momento está sentindo uma certa textura. Tem hora que é liso, tem hora que é rugoso, tá? Depende um pouquinho de que parte da mesa ele está tocando. Ele está sentindo uma certa rigidez quando aperta a mesa, tá certo? Todas estas sensações, todos estes dados dos sentidos são coisas que são dadas imediatamente ao intelecto. Tá? Quer dizer, o intelecto não precisa recorrer a nenhum intermediário para saber essas coisas. Tá? Eu sei que eu estou vendo uma mancha marrom porque eu estou vendo uma mancha marrom. Tá? Ela está dada diretamente ao meu intelecto. Eu sei que eu estou vendo uma forma de losango porque essa forma de losango está dada imediatamente ao meu intelecto. Eu sei que eu estou tendo uma sensação de uma certa rigidez, tá? Porque essa sensação de rigidez está dada diretamente ao meu intelecto. Com estas coisas, né, o conhecimento destas coisas, eu estou falando de várias coisas diferentes, tá? Estou falando de uma cor marrom, eu estou falando de uma forma de losango, eu estou falando de uma certa sensação de rigidez, se eu bater, eu estou falando de um certo som, tá? Eu estou falando de várias coisas diferentes. Olha aqui uma cor, olha aqui uma forma, olha aqui uma rigidez, olha aqui um som. Essas coisas todas eu consigo conhecer diretamente. Elas são dadas diretamente ao meu intelecto. Então elas são itens da minha acquaintance. Tá? Essas coisas eu conheço por acquaintance. O que eu não posso conhecer por acquaintance, como nós vimos lá para trás, no exercício que o Russell fez, é a mesa física, a causa, a origem dessas sensações. Então, as sensações eu estou conhecendo diretamente por acquaintance. O que eu não conheço diretamente por acquaintance é a causa física, o objeto físico, que nós vimos que o objeto físico ele não é percebido diretamente pelos meus sentidos. Tá? O objeto físico, ou a mesa física, ou a causa dessas minhas sensações, disso eu só vou poder ter conhecimento por descrição. Né? O conhecimento da mesa física, o conhecimento da mesa real, entre aspas, tá? Vai ser um conhecimento remoto, porque ele não é dado imediatamente ao meu intelecto. Outra coisa que não é dada imediatamente ao meu intelecto, eu estou aqui falando na frente do computador, gesticulando, etc, etc, eu estou imaginando que aí, quem está assistindo essa cena nesse momento, que existe uma mente que está decodificando os meus gestos e as minhas palavras, está entendendo, tá? Ou não, aquilo que eu estou tentando transmitir. Eu estou imaginando que existe uma mente aí por trás. Esta mente que está aí atrás,
eu não consigo conhecer por acquaintance. Não é um objeto da minha acquaintance. O objeto da minha acquaintance é uma forma quadrangular aqui de computador com uma sensação luminosa, que é a tela do meu computador. Se você estivesse aqui na minha frente, o que seria, aqui na minha frente, sentada, me escutando, o que seria um objeto da minha acquaintance seria uma certa forma de um corpo, tá? Uma certa sensação de movimento, fazendo assim, tá certo? Uma certa sensação de movimento. Isso seriam objetos da minha acquaintance, quer dizer, as sensações ligadas ao corpo seriam objeto da minha acquaintance, mas a mente que está por trás daquele corpo, essa mente não é dada ao meu intelecto. Essa mente também eu apenas consigo conhecer por descrição, por um processo remoto. Tá certo? Eu vou ter que usar alguma descrição, eu vou ter que usar algumas verdades, tá? Para ter acesso a esses outros objetos, aos objetos, tipicamente os objetos físicos. Novamente, hein? O objeto físico não é aquilo que eu estou vendo, não é aquilo que eu estou sentindo, tá? Se eu tacar a boca ali, não é aquilo que eu estou sentindo o paladar, tá certo? Isso não é o objeto físico. O objeto físico é o que está por trás disso aí, é o que é a causa dela, porque isso que eu estou vendo, a cor, a forma, etc., o som, a rigidez, etc., etc., tudo isso são dados dos meus sentidos. Isso tudo é dado imediatamente ao meu intelecto. Os dados dos sentidos estão lá dentro do meu intelecto, são dados ou aparecem imediatamente para o meu intelecto. Tá? A causa desses dados dos sentidos, que eu acho que tem um objeto físico lá fora que causa tudo isso, o objeto físico ele não é dado ao meu intelecto, não é dado imediatamente ao meu intelecto. O que eu preciso fazer, e vocês também, é um exercício conceitual, é usar certas verdades, ou como nós vamos ver mais adiante, usar uma descrição para alcançar intelectualmente esses objetos. Você nunca vai ter acesso direto a esses objetos, eles nunca vão ser objetos da acquaintance, por mais que você se esforce, você nunca vai ver a mesa física, por mais que você se esforce, você nunca vai ver a minha mente, ainda bem, e eu também nunca vou ver a sua mente, tá certo? Nunca vai ser dado imediatamente ao meu intelecto, por mais que eu me esforce, eu estou limitado metafisicamente a conhecer a sua mente apenas através de descrição, apenas indiretamente, assim como eu estou limitado ou condenado, ou sei lá, a conhecer os objetos físicos também apenas por descrição, nunca diretamente, nunca por acquaintance. Então, aqui está um exemplo fundamental para o Russell de algo, por um lado, né, que eu posso conhecer por acquaintance, os meus dados dos sentidos, ou sense data, tá? A cor que eu estou vendo, a forma que eu estou vendo, a sensação de rigidez que eu estou sentindo, a sensação de temperatura, isso sim é dado imediatamente ao meu intelecto. Agora, o corpo físico que causa isso não é dado imediatamente ao meu intelecto. Disso aqui eu tenho conhecimento por acquaintance, né? Dessas sensações. O sense data eu tenho conhecimento por acquaintance. São coisas, no sentido amplo de coisa, tá? São coisas que eu conheço por acquaintance, que eu conheço diretamente porque ela é dado diretamente ao meu intelecto, versus coisas que eu não posso conhecer diretamente. Exemplo, objetos físicos, né? A causa dessas sensações, eu não consigo conhecer diretamente, né? Ah, professor, mas eu posso bater na garrafa e então eu estou conhecendo diretamente. Não, você está conhecendo diretamente uma sensação de dor, uma sensação tátil de uma garrafa se chocando contra a sua testa. Você está sentindo uma certa dor, mas a garrafa física você não está conhecendo diretamente, tá? Você está usando uma certa descrição para tentar conhecer o objeto material que está lá fora de você, que é a garrafa física que está está causando aquela sensação, tá certo? É este objeto que está lá fora, que a gente pode conhecer por descrição, que Russell acha que nós podemos conhecer por descrição. Nós vimos no capítulo anterior que Berkeley nega a existência desse objeto, né? Berkeley, o idealismo radical, nega a existência, quer dizer, nós apenas podemos conhecer aquilo que é dado
na nossa acquaintance, de acordo com Barclay. De acordo com Russell, não apenas o que está na acquaintance, mas também o que é objeto de descrição.